Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Tem um experimento aqui. FUVEST, prova V, questão 30, FUVEST 2024, primeira fase. Para gerar hidrogênio, foi utilizado o aparelho ilustrado na figura. Então, aqui tem uma vidraria com sólido, um líquido ligado aqui, uma proveta invertida com líquido. O que está escrito aqui? Durante o processo de geração de H2, após o processo de geração de H2. Né? Então, aqui gerou H2, o H2 veio para cá e abaixou a quantidade de gás que estava aqui, ela foi para o mesmo nível aqui. Então, isso aqui é um sistema de coleta de gases, tá? Ao frasco à esquerda, adicionou uma quantidade pré-determinada de raspas, né, pedaços ali de zinco, metálico e ácido clorídrico. Zinco metálico aqui e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado e uma rolha conectada à tubulação. Então, colocou esses caras para reagir e fechou com a rolha. Beleza. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, zinco metálico reagindo com o H+ do ácido clorídrico, produzindo zinco dissolvido aquoso e H2, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível e o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação, então aqui teve a reação, produziu o gás hidrogênio veio para cá e abaixou o nível de água, e aí você coletou o gás hidrogênio. Isso aqui é um sistema clássico. A FUVEST mostra, tem várias questões da FUVEST com esse sistema de coleta de gases. Ele é muito importante para a FUVEST, sempre mostra ele, tá? Produzido durante a reação. Então, considerando que nas condições do experimento foram gerados 49,8 ml de gás hidrogênio, então você lê aqui na proveta 49,8 ml de gás hidrogênio, qual a quantidade de zinco metálico em gramas de fato reagiu. Então a gente vê que sobrou um pouquinho de zinco metálico aqui, mas ele quer saber quanto de zinco metálico reagiu se você produziu essa quantidade de gás hidrogênio. Quanto de fato em gramas, né? Então massas aqui em gramas, NOT e a DOT. Então, massa de zinco metálico de fato reagiu, ele deu a reação química aqui pra gente, e no NOT e a DOT ele deu volume molar do gás ideal nas condições do experimento, né, 24,9 litros por mol, e ele deu a massa molar também do zinco de 65,4 gramas por mol. Aqui, pessoal, não é difícil, assim, é um exercício médio, né, não é fácil, mas é um exercício tranquilo de estequiometria massa, volume, ou volume-massa, né? Estequiometria massa-volume ou volume-massa, você sai de uma quantidade de massa, cobre a quantidade de volume produzido, utilizando aqui, ó, o volume molar, e nesse caso você está fazendo o contrário, você sai da quantidade de volume envolvido e descobre a massa a partir do volume molar. Então vamos lá. Vamos resolver por análise dimensional, que é o jeito mais lógico e mais racional, que tem início, meio e fim, e você sabe de onde você está saindo e você sabe para onde você está chegando. Eu não gosto de resolver questões por regra de 3. As contas são as mesmas. O procedimento é o mesmo. Cada continha que eu vou fazer é uma regra de 3. Só que eu faço uma ligada na outra e tem início, meio e fim. É melhor do que você colocar a reação, ficar fazendo esqueminha, porque no mundo, pessoal, ninguém faz assim por regra de 3 desse jeito que a gente faz. Todo mundo faz por análise dimensional, que é o jeito mais inteligente. Você vai ver por quê. Então vamos lá. Essa é a quantidade em volume de gás hidrogênio. Então 49,8 mililitro de quê? De H2. Eu vou converter esse mililitro em litro. Eu podia só colocar aqui 10 a menos 3, mas eu vou, para mostrar como que eu faço, eu já vou colocar aqui um fator, que é o quê? 1000 mililitros de H2 está para 1 litro. Quando eu faço essa conta aqui, eu corto o mililitro e chego em litro. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma regra de 3. É a conversão de mililitro
para litro. Então eu fiz uma conversão de volume. Eu quero litro de H2? Não. Eu vou sair de litro de H2 e vou para mol de H2 usando esse volume molar aqui. Por que eu vou sair de litro e vou para mol? Porque a minha equação química, as proporções estequiométricas, os coeficientes estequiométricos aqui, eu vou usar esse mol para sair de uma substância, que é o H2, e ir para outra, que é o zinco. Então eu vou sair de litro de H2, vou usar o volume molar, que ele me deu, 24,9 litro de H2, eu coloco o litro de H2 embaixo para cortar, saí de litro e fui para mol. Então, um mol de qualquer substância nessas condições tem 24,9 litros. No caso, a substância é H2. Então, esse aqui é o volume molar. Saí de mililitro, fui para litro. Por que eu fui para litro? Saí de litro para usar o volume molar e ir para mol. Por que eu tenho que ir para mol em cálculos químicos em estequiometria? Porque os coeficientes estequiométricos têm a proporção estequiométrica em mol. Então, 1 mol de H2 produzido está para 1 mol de zinco metálico. Então, isso aqui você faria muito rápido no cantinho ali da sua prova, tá? Estou fazendo devagar para ir explicando. Então, eu saí de mol de H2 e fui para mol de zinco. A proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol de H2 para 1 mol de zinco. Eu quero fazer, se eu fizesse essa conta até aqui, eu chegaria na quantidade em mol de zinco que realmente reagiu. Eu quero a quantidade de mol de zinco que realmente reagiu? Não, eu quero a quantidade em gramas. Então, eu vou usar mol de zinco aqui embaixo para cortar e eu vou ter que pôr alguma coisa em cima com grama. Eu tenho mol por grama de zinco? Tenho. Ele me deu a massa molar. Ele me deu que a massa molar é 1 mol de zinco para 65,4 gramas de zinco. Corto o mol de zinco, chego nessa quantidade aqui. Então, o que eu fui fazendo? Cortei o mililitro, cortei o litro, cortei o mol de H2, cortei o mol de zinco e a única unidade que sobrou foi grama de zinco. 49,8 dividido por 24,9 dá 2. 2 vezes 65,4 dá 130,8. Dividido por 1000 é vezes 10 a menos 3. 130,8 vezes 10 a menos 3, você anda a vírgula, né? Anda 1, anda 2, anda 3, fica 0,138. Aí você não vai usar 3 casas, né? Porque nas respostas não tem 3 casas. 0,13 de asparas ali, de raspas, né? De zinco, foi a massa de zinco que reagiu. Veja que tem zinco que sobrou ali, né? O zinco estava em excesso. E o ácido clorídrico era o reagente limitante. Ele não perguntou nada disso, né? Mas como o zinco aqui sólido sobrou, o zinco é o reagente limitante e o zinco é o reagente em excesso e o ácido clorídrico foi todo consumido porque era o reagente limitante. Ele não perguntou. Essa foi a massa de zinco produzido. Alternativa B, marcou, acabou, vai para a próxima. Por análise dimensional, ó, tem início, vou fazendo as conversões e tem fim. Quando a gente pega, escreve a reação, fica fazendo um monte de malabarismo por regra de 3, e esse tá para esse, aí, aqui, ó, início, meio e fim, ó, início, meio e fim, acabou. E eu posso escrever aqui embaixo para você que não entende, né, não tem costume de ver por análise dimensional, entender o que é cada fator. Eu posso usar esse fator do jeito, por exemplo, aqui, mol por litro, eu posso usar mol em cima e litro embaixo, ou litro em cima e mol embaixo, eu posso usar esse fator do jeito que mais me convém, tudo bem? Para ir cortando e chegar na resposta. É tudo proporção isso aqui. Cada xzinho desse aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4 regras de 3. Algumas você faz de cabeça, aqui também, outras contas você faz de cabeça, mas cada xzinho aqui seria uma regra de 3, tá bom? Vamos pro próximo, não esquece de deixar a curtida no vídeo e o comentário e se inscrever, tá bom? Vamos pro próximo. Ah, não. Aqui, ó. Isso daqui também eu mostrei na minha aulona lá de Enem, FUVEST, Unicamp, que é esse sisteminha de capturar gás. Às vezes ele mostra isso e aí você tem que fazer a conta para descobrir o volume de gás produzido, tá? Eu já mostro lá, eu tenho uma playlist de química básica. Já no começo eu já mostro esse sisteminha de captura de gases, tá? O gás não pode se dissolver no líquido aqui, porque se ele se dissolver, ele está sendo produzido, está vindo aqui pela mangueirinha, tá meio claro, não dá para ver. Ele está vindo pela mangueirinha. Se ele se dissolver na água, você não está tendo o volume certinho que foi produzido, porque ele está se dissolvendo. E o nível da água aqui, ele tem que estar no mesmo nível do Becker, ó, igual ele fez aqui, tá? Aqui eu estou mostrando só para você
entender que assim não estaria legal. Esse nível do líquido, ele tem que chegar... Aí, por exemplo, produziu isso daqui. Para fazer a leitura, você tem que abaixar, colocar isso aqui dentro de um frasco com água, até que o nível de água dentro da proveta seja igual ao nível fora aqui, para pressão ambiente aqui, né, por causa da pressão, você conseguir fazer a leitura correta. Se você fizer a leitura desse jeito aqui, como tem essa coluna de água, você vai fazer uma leitura incorreta. Então você tem que mergulhar ele até o nível para igualar esse nível com esse para fazer a leitura correta. Então, esse sistema de coleta de gases parece simples, mas tem várias coisinhas chatas aí. Tá bom? Beleza, fizemos 30.